a ser como era antes? Será que não volta? O que modificou? Então, vamos lá. Nós tínhamos um antes, nós temos um durante, e nós teremos um pós-pandemia. Antes da pandemia, como que eu busquei trazer essa palestra aqui para vocês? Nós temos muitas modificações que a gente ficaria, às vezes, até um dia inteiro debatendo sobre isso. Então, eu trouxe algumas coisas que são mais pontuais e estão mais ligadas ao nosso dia a dia ali, para quem está trabalhando, para quem é da área de ciências contábeis, que às vezes trabalham em escritório de contabilidade, ou mesmo na área de administração, que estão mais em contato com esses pontos, tá? Então, antes da pandemia, o que nós tínhamos em regra? O trabalho presencial. Ah, Mayra, existia um teletrabalho? Sim, existia um teletrabalho, mas ele não era a principal característica das relações de trabalho. A principal modalidade das relações de trabalho até então era sim o trabalho presencial, em que pese nós já estivéssemos no meio de uma revolução 4.0 aí, tá? Então nós tínhamos em um primeiro momento o trabalho presencial, existia-se o teletrabalho e existia-se o home office. Mayra, qual a diferença de teletrabalho e de home office? Isso é uma primeira dúvida que causa muita divergência de entendimento. E as pessoas, em um primeiro momento, entendem que é a mesma coisa, mas não é. Com a reforma trabalhista, ali em 2017, tendo em vista todas as modificações que já vinham acontecendo no ambiente laboral, que antes nós tínhamos o ambiente laboral só dentro da empresa, aquela empresa física, e hoje em dia o ambiente laboral é onde o empregado desempenha a sua atividade laboral. Então, pode ser na sua casa, pode ser em um hotel, pode ser na praia, em qualquer lugar que o empregado esteja desempenhando a sua atividade laboral, é considerado aquele ambiente de trabalho. Então, com a reforma trabalhista em 2017, nós tivemos a presença do teletrabalho lá nas normas trabalhistas, lá na CLT. Esse teletrabalho, ele é regulamentado de uma forma diferente do trabalho presencial, ou seja, ele possui normas específicas. Se nós folhearmos lá a CLT, nós vamos encontrar como que funciona a questão de jornada, como que funciona o controle dessa jornada, quais atividades que podem ir para o teletrabalho. Então, ele é todo postulado. Existe uma legislação que determine o teletrabalho. Mari, o home office? O home office não. Nós não temos nenhuma previsão nas normas trabalhistas do home office. Por quê? O home office nada mais é do que o trabalho presencial, a forma do trabalho, exatamente a forma do trabalho presencial, todavia, ele desempenhado fora do ambiente físico da empresa, lá na casa do trabalhador, que é o que nós estamos vivendo. Vamos pensar os professores aqui da instituição. Os professores, eles não estão em teletrabalho. Não foi modificado a modalidade de trabalho deles do presencial para o teletrabalho. Eles continuam na modalidade presencial, mas em um período desempenhando suas atividades em casa. Ou seja, eles estão em home office. Jornada de trabalho é a mesma, o controle de jornada existe, as horas, atividades existem, tudo da mesma forma. O que modificou foi o local da prestação de serviço, que antes era dentro da instituição, e hoje em dia está no ambiente da casa de cada um, tá? Então, antes da pandemia, prioridade trabalho presencial e, em segundo momento, teletrabalho home office. Antes da pandemia também, nós respeitávamos apenas o que estava na nossa CLT. Vou conceder férias ao meu empregado. Poder diretivo do empregador. O empregador gosta do poder diretivo, que é o poder de controlar, poder de disciplinar e de organizar aquela sua empresa, tá? As férias, o período de gozo de férias, desde que dentro daquele 1 ano pós o período aquisitivo, que chama-se o período de gozo, o período concessivo, o empregador pode determinar qual período que o empregado vai gozar as suas férias. Isso não é o empregado que determina, esse é o empregador. No entanto, na CLT existe uma previsão de que o empregador deve avisar o empregado com 30 dias antes do início do gozo das suas férias, tá?
tá? Para quê? Para o empregado se organizar. Até porque as férias, ela faz parte da garantia de saúde e segurança do empregado. Por isso que é concedido 30 dias de férias, pode ser vendido 10, que é o abono pecuniário, mas 20 dias deve ser concedido mesmo para a questão de saúde, segurança, tanto física quanto psíquica, né? Ainda mais hoje em dia que a gente fala tanto da saúde psíquica do empregado. Esse aviso de férias tem que ser feito com 30 dias de antecedência para o empregado se organizar a sua família, se quiser viajar, e é pago 1/3 para o empregado gozar as suas férias. Por que 1/3? Porque se pagar apenas o valor do salário, entende-se que o empregado possui as suas obrigações com aquele valor. Então, às vezes, ele não vai ter condições de gozar as suas férias, de viajar, ou mesmo de sair para jantar, fazer coisas além do que ele faz durante o mês, se ele não tiver um abono, que a gente chama de 1/3 constitucional, tá? E as férias também, antes da pandemia, só poderiam ser concedidas para aqueles empregados que tinham 1 ano de trabalho. Então, ele tinha 1 ano de trabalho, ele adquiria o direito de gozar férias no ano seguinte. Então, 1 ano de trabalho, período aquisitivo, posteriormente, 1 ano de período concessivo para gozar aquelas suas férias. E o que mudou em relação a esses 5 pontos durante a pandemia? Nós deixamos de ter o trabalho presencial como prioridade, passamos a ter o home office, tá? Foi o trabalho presencial? Não. Não foi o teletrabalho, melhor dizendo? Não. Foi o home office. Não houve nenhuma modificação na forma de contratação dos empregados, em regra. Tá? O que houve foi, tirou os empregados do ambiente físico da empresa e passou os empregados com as mesmas características de trabalho, a mesma forma de trabalho, com as ferramentas telemáticas, ou seja, computador, celular, tablet e sistemas operacionais infinitos que nós temos para desempenhar as funções nas suas residências, onde quer que eles estejam. Né? Muitas pessoas que trabalhavam, né, em uma cidade, tinham sua família e outra, voltaram para a cidade da sua família, porque é totalmente possível desempenhar essas atividades à distância. Tá? Então, em primeiro lugar, mais alguns meses atrás do que hoje propriamente dito, né? Hoje muitas empresas já voltaram com o trabalho presencial, mas em primeiro, em hierarquia ali, nós tínhamos o home office, depois o trabalho presencial e, por fim, o teletrabalho. Por quê? Poucas empresas foram as que modificaram a forma de contratação desses seus empregados, estipulando novas normas, novas regulamentações e divergências entre o trabalho presencial e o teletrabalho. Mara, vamos fazer um parênteses aqui a título de conhecimento. Como que funciona, por exemplo, eu tinha os meus empregados dentro da empresa, em decorrência da pandemia, nós precisamos fechar o ambiente físico, afastar esses nossos empregados, colocamos todos eles em home office, porque a nossa atividade não tem como parar. E a questão de sistema, questão de internet, de equipamentos como notebook, celular, como funciona? Tudo isso deve ser pactuado entre empregado e empregador, tá? Então, por exemplo, isso aconteceu, vou dar exemplos de instituições de ensino, tanto ensino básico, fundamental, médio e superior, tiveram que estipular e conversar com os seus docentes, assim como outros ramos de atividade, como essas pessoas iriam trabalhar em sua residência. Será que elas tinham uma internet que satisfizesse essas necessidades de trabalho? Se não tinha, a empresa vai custear isso. Ah, mas houve um acréscimo na minha conta de luz. A empresa vai custear isso. Por quê? O risco é da empresa, o lucro é da empresa, o prejuízo é da empresa. O empregado, ele recebe salário, o empregado recebe comissões, horas extras, adicionais.
tá? O empregado, ele não arca com custos para o trabalho. Então, tudo aquilo que venha a trazer algum custo para o empregado precisa ser ajustado entre empregado e empregador, tá? Desde internet, computador, sistema, questão de energia, tudo isso faz-se necessário. Mas de um outro momento também, de um outro lado também, reduziu-se acidentes de trabalho, de trajeto entre casa e empresa, reduziu-se vale transporte, porque o vale transporte ele é fornecido quando é utilizado o transporte público, tá? Vale transporte não é pago em dinheiro como uma ajuda de custo. Vale transporte é para que o empregado utilize o transporte público da sua residência até o seu trabalho. E já que ele não vai se deslocar, não tem o vale transporte, tá bom? Outra coisa que foi alterada também e está em vigência, nós tivemos 2 medidas provisórias no ano passado, a 927 e a 936. Depois ficou um período ali, sem medida provisória, e agora nós estamos na vigência até agora em agosto, da 1045 e da 1046. E uma delas fala sobre o aviso de férias, que pela CLT é de 30 dias, mas nós temos uma medida provisória que suspende essa de 30 dias e diz o seguinte: o empregador pode conceder férias ao empregado com aviso de 2 dias, tá? 2 dias apenas. Lembrando que o empregado precisa receber esse período de férias antes do início do gozo, sob pena de ser computada como férias dobradas. Isso continuou. Então, eu faço o aviso de férias do meu empregado, não com 30 dias mais, e com 2 dias mais, por conta do estado de calamidade que nós estamos vivendo, tá? As férias, que antes eram apenas para períodos integrais, na vigência das 2 MPs do ano passado, nós poderíamos antecipar tantos quantos períodos aquisitivos fossem necessários. Isso foi uma matéria de muita discussão. Por quê? Como que eu vou ficar antecipando vários períodos aquisitivos se o meu empregado pode ser que daqui a 1 ano não esteja mais na empresa? Como que eu vou descontar isso dele? O ônus vai para o empregado, que terá que me devolver, ou fica com o empregador que concedeu antecipadamente? Então, ficou-se uma brecha ali na legislação que isso, assim como várias outras situações, virão a ter que ser resolvidas durante aí mais algum tempo pela frente. Então, nas 2 medidas provisórias anteriores, nós tínhamos uma novidade, então, que podia se antecipar tantos quantos períodos aquisitivos viessem pela frente. Hoje, na vigência das 2 MPs, agora, que vai até agosto, não sabemos se vai ser prorrogado ou não, eu posso sim antecipar as minhas férias, mas apenas para um período que estiver em vigência, um período que eu estiver trabalhando. Por exemplo, olha, eu comecei a trabalhar dia 1º de janeiro de 2020. Dia 31 de dezembro de 2020, eu completei 1 ano de serviço, ou seja, eu tenho o direito de gozar férias já de um período integral, agora no ano de 2021, até o 31/12 de 2021. Porém, agora no curso do período concessivo, também já começa um novo período aquisitivo. Então, nós estamos em julho, dia 13 de julho, eu já trabalhei desde o dia 1º de janeiro até o dia 13 de julho, ou seja, eu já tenho direito a 6/12 de férias. Por que 6/12, Mayra? Porque eu computo como 1/12 uma fração superior a 14 dias. Como do dia 1º ao dia 13 ainda só deram 13 dias, eu não computo ele como 1/12 de férias, por isso 6/12. Esse período ele já pode ser antecipado, porém o período de 2022 eu não posso antecipar, por quê? A medida provisória vigente agora diz que eu só posso antecipar períodos onde eu estiver trabalhando, período proporcional. Tá? Mesmo que agora, 2021, eu não tenha direito ainda de um período aquisitivo de férias, eu posso antecipá-lo em 30 dias. Não precisa ser, mas eu só trabalhei 6 meses, então eu só posso ter 15 dias de férias. Não, eu posso sim ter os 30 dias de férias, tá? O que nós temos que tomar cuidado, que está acontecendo muito nos departamentos pessoais das empresas, onde está tendo dúvida quanto a isso, eu concedo
as férias para o meu empregado. Mesmo na vigência das 2 medidas provisórias, não houve alteração nos requisitos para concessão ali dos períodos, tá? Por quê? Em 30 dias de férias, eu devo conceder um período não inferior a 14 dias e um segundo período não inferior a 5 dias. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Ah, Mara, mas eu vou conceder 20 dias de trabalho para o meu empregado e vou comprar 10. Posso. Estou respeitando pelo menos um período de 14 dias. Ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma semana de férias para ele agora. Posso. Em regra, posso, porque ainda me sobram 23 dias que eu posso fracionar e vou respeitar 14 e 5 dias. Ah, mas não, eu quero dar uma semana hoje, uma semana daqui 30 dias e uma semana depois. Posso? Não, porque eu não estou respeitando um período de pelo menos 14 dias e um período de pelo menos 5 dias, tá? Isso não foi alterado. E nós tivemos, durante a pandemia, mais 3 situações importantes, que foi suspensão no contrato de trabalho, redução da jornada de salário e antecipação de feriados. O que é essa suspensão no contrato de trabalho? Já havia existido isso, Mayra? Não. Desde a CLT de 1943, não havia existido, até por conta da inexistência da pandemia. Mas o que significa? Na suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele não tem vínculo de emprego com o empregador. É como se eu viesse trabalhando, chego aqui, tiro o meu empregado do contrato de trabalho, depois volto o meu empregado do contrato de trabalho. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho vínculo com o INSS também, tá? Aqui já está dando muito problema. Por que isso? Tive empregados, às vezes, que ficaram 8 meses com o contrato suspenso ano passado, 9 meses, que foi possível, né? E eram gestantes, por exemplo. A gestante, para ela ter direito à licença maternidade, ela precisa ter qualidade de segurada no INSS. Para ela ter qualidade de segurada no INSS, ela precisa ter contribuições mensais. Com a suspensão do contrato de trabalho, o que aconteceu? A gestante não teve contribuição mensal e muitas delas perderam a qualidade de segurada. E mesmo retornando para a empresa, não tem direito a salário maternidade, tá? Porque é uma forma de suspensão no contrato de trabalho. Suspende, não tem o vínculo, de certa forma, não tem a contribuição. Mas o que devia ter sido feito, ou o que deve ser feito, porque ainda nós estamos na possibilidade de suspensão até agosto, para contribuir para o INSS como contribuinte facultativo. Eu contribuo e paro de contribuir a qualquer momento. É só uma faculdade que eu tenho de contribuir por um determinado período de tempo e um determinado motivo, que é só aquele período, tá? Outra característica da suspensão, que ficou ali nas entrelinhas, que era preciso realmente dar muita atenção à medida provisória, é que, tanto na suspensão quanto na redução da jornada, existe um período de estabilidade, tá? Então, o período que o empregado ficou com o contrato suspenso ou com o contrato reduzido, ele tem estabilidade por um período igual, posterior ao término daquele período de suspensão ou redução. Ou seja, fiquei com o contrato suspenso em maio e abril, ou abril e maio, melhor dizendo, abril e maio, fiquei com o contrato suspenso, retornei dia 31 de maio, tenho 2 meses de estabilidade. Posso ser mandado embora nesse período? Posso, por justa causa ou sem justa causa, desde que indenizado esse período aí para mim, tá? Mas também tem uma peculiaridade no período de suspensão. É um fato que jamais aconteceu no direito do trabalho, foi muito debatido. E o que era? Quando o empregado, vamos pegar a gestante, né? A gestante, ela tem direito à estabilidade provisória de 5 meses após o parto. Então, independente de ter direito ao salário maternidade ou não, ela tem direito a 5 meses após o parto para garantir ali do bebezinho que acabou de nascer, tá? Mayra, mas e se ela tiver direito à estabilidade do período de suspensão? Então, vamos pensar que durante a pandemia a empregada ficou com o contrato suspenso, tá?
Vamos até aproveitar aqui que nós estamos na vigência da lei sancionada agora 28 de abril pelo Bolsonaro, que afastou todas as empregadas do ambiente laboral presencial. Isso não quer dizer que elas tinham que estar fora das atividades laborais. Elas só não podiam estar dentro da empresa por conta da sua saúde, tá? Então, vamos supor, afastei meus empregados, as minhas empregadas gestantes, no dia 1º de maio. Tá. Mas eu tenho uma empregada que ela está ali de 6 meses. Então, ela vai ficar afastada maio, junho, julho e agosto. 4 meses de afastamento. Mas vai chegar ali no meio do afastamento, ela vai ganhar neném. Então, o que acontece? O afastamento automaticamente é convertido em salário maternidade. Isso não tem problema nenhum. Então, considerando que ela teve 3 meses de suspensão no contrato de trabalho. Então, ela tem direito a 3 meses de estabilidade. Ela ganhou neném, ela tem direito a 5 meses após o parto. O período de estabilidade da suspensão não pode ser concomitante ao período da estabilidade provisória da gestante, tá? Apenas da gestante. De acidente de trabalho, não, mas da gestante. Isso a medida provisória trouxe bem claro pra gente. Nunca aconteceu, porque sempre os períodos de estabilidade, eles correm juntos, eles podem ser concomitantes e correr juntos. Então, se pudesse, ela aderiria ao maior, que são 5 meses após o parto, em decorrência da estabilidade provisória da gestante. Mas não, a medida provisória disse o seguinte pra gente, que não é concomitante à estabilidade da gestante. Então, essa estabilidade suspende e retorna após o término da estabilidade provisória da gestante. Então, nesse exemplo que eu dei, onde ela ficou afastada 3 meses, já teve o parto, ela tem direito a 5 meses após o parto. Então, vamos supor que a nossa gestante ganha nenê agora em setembro. Então, ganhou nenê 1º de setembro, ela vai ter estabilidade outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Até dia 1º de fevereiro, né, não contei os dias, mas em regra até o dia 1º de fevereiro, ela está estável, não pode ser demitida sem justa causa, e pode ser demitida sem justa causa com a indenização substitutiva desse período. E depois desse período, ela tem estabilidade de 3 meses ainda. Ou seja, março, abril e maio. Essa minha empregada, ela só pode ser demitida sem justa causa e sem qualquer tipo de indenização após 1º de maio, tá? Porque não cumula o período de estabilidade. Isso foi uma novidade bem discutida agora durante a pandemia. Na questão de redução de jornada de salário, também existe essa estabilidade. E o que é a redução da jornada de salário? Eu tenho os meus empregados trabalhando, mas eu não tenho demanda para todos eles, ou eu não tenho demanda para as 8 horas diárias de trabalho deles. O que eu faço? Eu reduzo em 25%, 50% ou 70%, e eu vou pagar apenas as horas que eles trabalharem, então 25% da jornada, 50% ou 70%, e o restante, para chegar no 100%, será feito um cálculo com base no cálculo do seguro-desemprego e será feito um pagamento pelo governo através do benefício emergencial. Tanto na suspensão quanto na redução da jornada de salário, pode ser feita uma ajuda compensatória pelo empregador. Por quê? O teto do seguro-desemprego, R$ 1.900. Então, para aqueles empregados que têm um salário superior a isso, no caso de suspensão, só será pago o teto. No caso da redução da jornada de trabalho, a diferença só será calculada pelo teto também. Então, fica a critério do empregador efetuar o pagamento de uma ajuda compensatória. Mara, mas qual a vantagem disso? Então, se eu vou ficar com um contrato suspenso, meu empregador ainda vai pagar. É que o empregador, com essa ajuda compensatória, ela tem uma natureza indenizatória e não salarial. Isso quer dizer que ela não é utilizada como base de cálculo para 13º, férias, demais adicionais, FGTS e INSS. Então, de certa forma, desonera a folha de pagamento também do empregador, tá? Aí já dá uma possibilidade de respiro para ele continuar suas atividades.
E tivemos também a antecipação dos feriados. Com as duas medidas provisórias do ano passado, só eram possíveis antecipação de feriados cíveis. Agora nós temos a possibilidade também de antecipação de feriados religiosos. E os bancos de horas também, que é totalmente possível. Antes da pandemia, até um ano, eu posso fazer um banco de horas estipulado através de um contrato individual entre empregado e empregador. Com um contrato de compensação por mais de um ano, tem que ter homologação de uma negociação coletiva através do sindicato. Mas agora, durante a pandemia, uma novidade que veio é que essas horas que não foram trabalhadas agora durante a pandemia poderão ser trabalhadas em até 18 meses após o término do período de calamidade pública, tá? Então, encerrou o período de calamidade pública, eu tenho 18 meses para que os meus empregados trabalhem essas horas que não foram trabalhadas lá atrás, que compensem, com atenção à quantidade de horas extras que podem ser feitas diariamente, que são até 2, tá? Para garantir saúde e segurança do empregado também. Bom, e pós-pandemia, Mayra, como que vai ficar esse novo normal que a gente pode chamar? Ou será que a gente fala novo, né? Talvez já seja o nosso normal hoje em dia, não seja nem o novo mais, até porque já estamos aí há 15 meses, não? Março, abril, maio, junho, julho, 17 meses do período de pandemia. Então, aqui é uma fotinha da nossa Revolução 4.0. Veja lá a época do macaco, a época da pedra, do fogo. As coisas vieram, Revolução Industrial. E hoje nós estamos como? Totalmente conectados no trabalho, né? Estamos conectados de manhã, de tarde, de noite. Veja só, hoje era 7h40, entrei aqui para ver se o sistema estava funcionando, já estava conectado no meu trabalho. A professora Lucinéia já estava, logo a professora Ana Paula entrou, os alunos começaram a entrar aqui também antes das 8 horas e todo mundo dentro de casa. Muitos aí devem estar até na cama, né? Então, veja só que o ambiente laboral nosso, às vezes, está dentro do nosso quarto, lá na nossa cama, coisa que antes não existia. Antes nós trabalhávamos lá na empresa, às vezes trazíamos algo para fazer em casa, sim, mas não como hoje, tá? Trouxe algumas frases aqui para a gente refletir um pouco. Olha só. Não há razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa. Isso foi dito em 77. Olha só, pouco tempo atrás. Vírus de computadores são uma lenda urbana. Idade da nossa Constituição, ó, foi dito isso em 88, 33 anos. Extremamente recente. Eu a fecharia e devolveria o dinheiro aos investidores. Referindo-se à Apple. Pensam só em 97. Estou fazendo um sistema operacional gratuito. Isso quem disse sobre o sistema Linux. Lá em 91. Veja que tudo muito recente, tudo muito rápido, foi modificado muito rápido. As coisas, a Revolução 4.0, ela veio, ela estava em constante transformação, colocando a era digital dentro da nossa cabeça, né? Só que com a pandemia, 20 anos se passaram, às vezes em um ano. Coisas que eram para demorar para acontecer, hoje em dia fazem parte do nosso cotidiano. Hoje em dia, pensa, antes de março do ano passado, antes do dia 20 de março de 2020, se nós pensarmos nas escolas de ensino médio, básico, fundamental, os alunos não podiam levar celular para a escola. Hoje os alunos precisam assistir a aula com o celular, né? Antes os professores, até mesmo de graduação, se incomodavam, porque o aluno estava ali utilizando o celular. Alguns professores ainda se sentiam meio constrangidos, porque às vezes o aluno anotava no celular ou utilizava o celular para consulta de alguma legislação, algo assim que se fizesse necessário. Hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, esse novo normal, que já é um normal, não é nem novo mais, porque nós já estamos há 17 meses nisso, já faz parte do nosso dia a dia, a gente acha tudo muito simples. E pensa, nossa, mas como antes não era feito assim, né? E a pergunta vem, nós mudamos, mas para onde nós iremos? Então, veja ali, olha, época do papiro, do papel, da escrita.
Veio a época do computador, que era gigante, que não é há muito tempo. E hoje em dia nós temos um celular ali que tem tudo, 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 tudo. Nós colocamos tudo, nós fazemos compras de mercado no celular, nós organizamos nossa casa, desde abrir cortina, apagar luz, colocar máquina para lavar. Nós efetuamos pagamentos em um clique. Em questões de segundos já está pago para outra pessoa, já está na conta de outra pessoa. Nós damos aula através do nosso celular, nós fazemos provas pelo celular. Então, hoje em dia, a tecnologia ela está diretamente na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Isso é bom? Isso não é bom? Será que nós temos... será que o direito acompanhou isso de uma forma tão rápida como aconteceu e trouxe alguma forma de garantia dos direitos? Aqui nós estamos falando dos trabalhadores em específico. Então, algumas problemáticas. As leis precisam acompanhar os avanços tecnológicos. A evolução da tecnologia está ocorrendo de forma muito rápida e há uma falta de educação digital em todos os setores. Vivemos em um mundo em que a tecnologia avança mais rápido do que a nossa percepção de conhecimento. E aí vem a situação. Quais são os benefícios? Quais são as preocupações? Vamos focar aqui no direito do trabalho, né? Quantas modificações dentro do ambiente laboral foram necessárias e estão ali no nosso dia a dia em decorrência da tecnologia? Várias. Desde rede social de empregado, rede social pessoal dos colaboradores, né? Rede social pessoal de quem está procurando emprego. Isso eu sempre friso muito para os meus alunos. Tomem cuidado com o que vocês postam. Hoje em dia você leva, sim, um currículo para a empresa. No entanto, primeira fonte de pesquisa de qualquer empregador, desde aquele microempregador quanto das altas empresas, grandes empresas, são as redes sociais, principalmente o Instagram, né? O LinkedIn é utilizado, mas o LinkedIn ainda de uma forma mais profissional, mas o Instagram é utilizado no dia a dia, então temos que tomar muito cuidado, sim. Foi incluído ali, ó, na verdade, não foi incluído dentro do ambiente laboral, né? Por fazer parte da vida das pessoas, as redes sociais viraram uma forma de demissão por justa causa, demissão sem justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta. Então, várias coisas acontecem no ambiente laboral em decorrência da tecnologia. E isso não será modificado. Isso veio para permanecer. Então, eu tenho um empregado que está falando mal da empresa na sua rede social, desabafando, né? Pode ser mandado embora por justa causa? Sim. Isso, existe previsão lá no artigo 482 da CLT que fala sobre quais as possibilidades de demissão por justa causa. Assim como se o empregador expor o empregado de uma forma vexatória, humilhante, trouxer algum constrangimento para o empregado numa rede social da empresa ou na sua rede social pessoal também do empregador, pode o empregado fazer uma rescisão indireta, que muitos ainda não conhecem, que é o empregado aplicar uma justa causa para o empregador diante de alguma quebra de contrato, que também está previsto ali no artigo 483 da CLT. Desde ofensa moral, ofensa à honra, trazer riscos para a sua vida, existir serviços superiores às suas forças, não cumprir com o contrato de trabalho. Então, tudo isso já existe uma postulação, já existe uma legislação que só está sendo aplicada para as questões digitais. Mas, Mayra, e agora? Quando a gente vê, né, tantas pessoas adoecendo em decorrência da alta conexão com o empregado. Isso é uma preocupação que nós temos que ver. Então, de um lado, nós temos os benefícios, que é um trabalho em casa, menos deslocamento, menos riscos de acidentes, menos gastos com transporte. Os empregados conseguem ficar mais tempo com a sua família, conseguem fazer coisas simples, desde um almoço em família, um jantar em família, não precisar se deslocar em viagens, etc. Tudo isso é benéfico, tanto para a saúde física, quanto para a saúde psíquica, quanto para o resguardo de acidentes mesmo de trânsito. Mas, de um outro lado, nós temos preocupações e muitas preocupações.
tá? São coisas que não voltam, as coisas vão permanecer, mesmo que eu deixe de fazer home office, volte para o presencial, eu ainda vou ter os resquícios, eu ainda vou ter a realidade da era digital dentro da minha casa, com o trabalho dentro da minha casa também. Então, a primeira questão, ambiente laboral. Hoje em dia está difícil nós distinguirmos o ambiente laboral, porque o empregado, ele leva o trabalho para a sua casa. Como, Mayra? Empregador mandando WhatsApp fora da jornada de trabalho. Ah, mas me manda um relatório amanhã cedo, ou se você puder fazer, faz rapidinho aí, me manda. Isso traz uma conexão para o empregado. Ai, Mayra, mas isso daí, o empregado, ele precisa também fazer algo diferente, tal. Temos necessidade de saúde e segurança do empregado. E hoje em dia, o que nós mais falamos é a saúde psíquica. Está havendo uma alta concentração de empregados com afastamento por doença do trabalho, doença ocupacional, principalmente a síndrome de Burnout, tá? Síndrome do esgotamento profissional. Porque não são respeitados os intervalos intrajornadas, não são respeitados os intervalos interjornadas, o empregado ele não se desconecta daquela preocupação com o trabalho, por quê? Tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem até o próprio SMS, tem o sistema operacional da empresa que está dentro do meu celular. Muitas vezes a gente abre o nosso celular, é só trabalho. Então, onde fica o direito nisso? Ali nos slides anteriores até falei, o direito ele precisa se moldar com a nova realidade. E em que pese nós tenhamos um direito de desconexão dos empregados, implícito até mesmo, não só na CLT, mas na nossa Constituição Federal, onde eu tenho garantia de lazer, descanso, de cultura dos nossos empregados, eu não tenho ele explícito, eu não tenho ele expresso na nossa CLT. Isso, ao meu ver, é sim uma necessidade atual. Na França, nós já temos o direito à desconexão do empregado postulado na legislação própria para garantir uma condição de saúde mínima para aqueles trabalhadores. Então, determinar que o empregado ele não pode ficar conectado com o empregador através dos meios telemáticos durante seu horário de almoço, que é o intervalo intra-jornada, ou o horário da janta, durante seu horário interjornada, que entre uma jornada e outra eu preciso ter 11 horas de descanso físico, descanso mental. Então, desconectar do meu empregado para que no outro dia eu possa render mais. Né? Quando a gente pega vídeos e filmes da época da Revolução Industrial, até tem vídeos do Chaplin, só algum que só mostra ele colocando as peças nas máquinas, rápido, esforços repetitivos, movimentos repetitivos, chega uma hora que ele não sabe nem o que ele está fazendo e ele entra pela máquina. Esgotamento profissional. Hoje em dia, o nosso esgotamento profissional, ele não é braçal, ele é psíquico. Não sei nem se isso não é mais gravoso até do que o braçal, né? Então, hoje em dia, nós estamos conectados, trabalhando, e não temos as nossas horas de descanso e de lazer. Isso é um dever do empregador, porque o empregador tem um dever diretivo de organizar, controlar, fiscalizar os seus empregados. E dever de saúde e segurança. Então, o empregador, ele pode advertir, ele pode suspender e pode, inclusive, demitir por justa causa o empregado que não está cumprindo com as normas de segurança de trabalho. Normas de segurança do trabalho não é apenas a utilização de EPI, é também não fazer aquilo que é prejudicial à sua saúde. Então, é dever do empregador e ele tem todas as possibilidades e todas as penalidades previstas em CLT para punir esse empregado que não está se preocupando. E de uma outra forma, o empregado também ele tem o dever de cumprir com as normas da empresa. Então, é para se desconectar? É para se desconectar. Não é para trabalhar nos finais de semana, não é para atender WhatsApp, ligações nas suas férias? Não. Então, o que é preciso hoje em dia são legislações específicas para a era digital, agora no ambiente laboral, e também a cultura do empregador e do empregado em decorrência dessa nova forma, nesse novo formato de trabalho, tá?
Isso vai acontecendo aos poucos, sim. Nós já estamos tendo várias ações judiciais em decorrência desse novo normal. O próprio sistema, né, o governo já está arcando com muitos custos e tendo muito prejuízo em decorrência da quantidade de afastamentos de empregados, em decorrência de esgotamento profissional, por ser caracterizado acidente de trabalho, caracterizado doença ocupacional. Lembrando que isso é um prejuízo muito grande para a empresa, porque, inclusive, o INSS pode ingressar com uma ação regressiva contra o empregador que se comprovar que ele deu causa a isso. Então, ao meu ver, assim, ao menos na nossa região, é até interessante a quantidade de empresas que está buscando o compliance trabalhista, que é o quê? Colocar todos os colaboradores trabalhando de forma correta, tá? Dentro da legislação trabalhista, e os empregadores estão conseguindo ver que o empregado que respeita todo o contexto legal trabalhista, então respeita a jornada de trabalho, recebe hora extra até no limite de 2, não faz mais que 2 horas extras, tem o seu período de intervalo intra e interjornada e de férias respeitados, ele rende muito mais. Então o empregado ele deixa de ser visto como um custo pela empresa e passa a ser visto como um investimento. É apenas a forma de aplicação da legislações trabalhistas dentro do ambiente laboral, tá? Então, para a gente finalizar, até aqui, ó, já falei 50 minutos, né? Se deixar, eu fico falando a manhã inteira sobre isso. Nesse novo normal, nesse normal que nós estamos vivendo, nós não vamos tirar mais a tecnologia do nosso ambiente de trabalho. O que nós precisamos é saber trabalhar com ela para que ela seja a nossa aliada e não traga prejuízos tanto para a empresa, se nós vermos pelo lado do empregador, tanto para a vida pessoal do empregado, tá? Só um exemplo aqui é a alta conexão no trabalho. Então, aquele empregado que ele não tem desconexão, ele pode desenvolver a síndrome do esgotamento profissional. Isso é extremamente prejudicial para a empresa, porque o empregado não vai render lá dentro, ele vai ficar afastado. E muitas vezes o empregado ele desenvolve outras doenças em decorrência dessa síndrome de esgotamento profissional, que é uma doença psíquica. Em uma ação judicial, a empresa pode ser condenada ao pagamento de danos morais, danos materiais, porque o empregado ele às vezes não volta a ser quem ele era antes, consequentemente ele vai ter uma perda na sua renda. Então, pode ser condenado em danos materiais, danos estéticos, sim, danos estéticos. Quando a gente fala de danos estéticos, não são apenas, cortei o meu dedo fora, fiquei com a estética abalada ali por conta disso, num acidente de trabalho. Não. A forma como a pessoa é vista perante os seus a sociedade. Então, vamos supor que eu tinha um empregado que era extrovertido tal, e por conta da sua conexão excessiva, acabou desenvolvendo uma síndrome de esgotamento profissional. Foi constatado que a empresa, de uma forma bem vulgar falando, sugava aquele empregado. Ele deixou de ser uma pessoa extrovertida, passou a ser uma pessoa depressiva, que não quer sair de casa. Então, antes ele era visto como uma pessoa de respeito, hoje em dia as pessoas olham com pena daquela pessoa, do que ele ficou. Isso, inclusive, cabe um dano estético. Então, o empregador, ele precisa tomar muito cuidado e não pode simplesmente falar, mas o empregado não tem como eu controlar ele dentro da casa dele. É dever do empregador controlar os seus empregados, sim, para que ele não trabalhe. Mas não é durante a jornada de trabalho. Se ele está trabalhando, faz parte da jornada de trabalho e é dever do empregador, então, puni-lo. Olha, eu vou te advertir porque você está trabalhando no horário que não é para trabalhar. Eu não quero que você responda as mensagens que envie mensagens durante suas férias. Eu não quero que você fique na internet ou fique respondendo o cliente durante o seu horário de almoço. Você foi para casa, você desconecta. Eu não quero que você trabalhe. Se você fizer isso, eu vou te advertir e posso até te demitir por justa causa. Isso é o dever do empregador. Então, o empregador ele precisa atrair para si o ônus, sim, porque é dele, e usar e abusar do seu poder diretivo para garantir a saúde e segurança do seu empregado. Tá
bom? Bom, pessoal, não vou me estender mais aqui, porque senão a gente acaba ficando muito cansativa a palestra, mas passo a palavra aqui para o professor Glaucio, se vocês tiverem, a gente vai conversando mais sobre. Ô, professora Mayra, muito obrigado pela sua fala. Imagina, se tem todo o tempo do mundo, porque, obviamente, infelizmente, nós temos outros compromissos, né? Mas seria um prazer você dedicar e continuar a sua fala, sem dúvida nenhuma, porque, com certeza, teria muito a agregar, né? E quando você fala, professora Mayra, enquanto eu vou fazer uma breve fala, meus queridos alunos e demais participantes, comunidade externa, professores, enfim, fiquem à vontade para formular as perguntas via chat, se sentirem confortáveis, pode abrir o microfone também e direcionar as perguntas ou as dúvidas em relação ao tema diretamente à professora Mayra, sem problema, tá? Bom, quando a professora Mayra fala em relação ao direito à desconexão, né, quando ela fala que é dever do empregador cuidar do empregado mesmo no ambiente de casa, e aí a responsabilidade tem que partir do próprio empregador, né, então ele se conter, ele se segurar, e não mandar o WhatsApp no momento que não é oportuno, porque às vezes aquele trabalhador está num ambiente familiar, ele basta olhar para o WhatsApp e ele vê que é o patrão dele que está mandando uma mensagem, já desconcerta todo aquele ambiente, já interfere em todo aquele convívio familiar, em tudo aquilo que aquele empregador estava fazendo. Então, falando em direito à desconexão, pessoal, eu sugiro a todos a leitura da tese, a dissertação de mestrado da professora Mayra, de 2018, né, professora, lá em Maringá, onde ela trata do direito à desconexão como garantidor dos direitos da personalidade dos empregados, tá? Então, sugiro a leitura, eu dei uma olhada, professora, não consegui, obviamente, em razão do tempo, mas que gostaria de ter lido mais, porque, pessoal, sugiro a leitura, porque lá vai trazer mais e mais informações em relação a esse tempo que nós vivemos hoje, tá? O que eu tenho para, assim, contribuir também com a fala da professora Mayra e trazer para vocês um momento de reflexão, onde foi muito bem pontuado os benefícios e as preocupações existentes desta situação, desse nosso normal, o novo normal. Então, eu trago para reflexão aqui, nós pensarmos, né, que nesse contexto empresarial, as relações de trabalho, constantemente, elas estão imbricadas num conflito de interesse entre o principal e o agente, né? Lembrando que o principal é a figura do proprietário, do patrão, que tem como objetivo, e é legítimo, a questão de maximização dos seus lucros, né? Ou seja, ele delega ao agente, que é o gestor ou o empregado, o poder de comandar o negócio dentro de certas limites relacionados à questão dos riscos, mas deverá, sim, cumprir com o quê? Com as suas metas e trazer resultados para a organização. É normal essa relação, ela é legítima. Porém, eu tenho percebido que, em alguns casos, né, essa questão da relação do trabalho durante a pandemia, intensificaram esse conflito de agência, né, que é a relação entre agente e principal. Percebo, em alguns casos, uma via de mão única em favor do principal, que é o patrão. Ou seja, ele precisa entender como também trabalhar e como não carregar, né, o agente, que é o empregado, em uma possível condição de escravidão laboral, né? Ou seja, não pode vir a interferir no momento do lazer, na vida pessoal desse sujeito, né? Não pode vir a prejudicar, como muito bem falou a professora Mayra, a questão física, a questão psíquica do agente, que é o empregado. Ou seja, nós precisamos compreender e nos questionar o que é bom e o que é ruim com essa situação toda, né? O que de fato é normal e o que pode não ser o novo normal, né? Enfim, temos que estar atentos para identificar neste processo, que não tem jeito, é uma realidade, mas temos que estar atentos para identificar a existência de possíveis artimanhas que possam vir a tentar reduzir ainda mais os direitos dos trabalhadores sob o pretexto de que isso se faz necessário, trata-se da modernidade, é uma questão de avanço tecnológico, é o desenvolvimento, são os benefícios da tecnologia, ok, né? Mas nós temos que pensar nos direitos do trabalhador. Então, infelizmente, na contemporaneidade, nós estamos vivenciando estamos vivenciando a perda de anos de lutas e de conquista dos trabalhadores, né? Sabemos que existem vários aspectos positivos e negativos no trabalho remoto, no home office.
Não há nenhum problema de que ocorram alterações na relação de trabalho. Isso não é problema, desde que sejam respeitados os direitos, né, e tratem os trabalhadores como seres humanos, e não como um mero recurso, né? Que não utilizem esse momento lamentável em que nós vivemos hoje para justificar a implementação de planos, né? E que esses passem desapercebidos por conta da pandemia. Então, esse, de fato, pessoal, é um momento de reflexão, tá bom? Abro aí a oportunidade para os demais participantes também fazer a sua fala ou a sua contribuição, né? Se alguém se sentir confortável, pode abrir o microfone e falar diretamente. Vou dar uma olhadinha no chat em relação a como estão as perguntas. Enquanto isso, fiquem à vontade, tá bom? Professora Mayra, Oi? eu queria perguntar, assim, a respeito do direito do empregado. Por exemplo, durante a pandemia, esse empregado, ele foi para casa e ele se utilizou das ferramentas próprias pessoais dele. É, Depois da pandemia, por exemplo, se ele foi mandado embora da empresa, ele vai ter o direito, por exemplo, de entrar com ação contra a empresa para ser ressarcido dos gastos que ele teve? Por exemplo, energia, o computador e demais outras ferramentas? Tá. Como que funciona o direito do trabalho? Tudo aquilo que é modificado, então vamos supor, tinha o trabalho presencial, passou para o home office, né? A empresa deveria ter feito uma pactuação com o empregado. Ah, então nós vamos fornecer ou não vamos fornecer, vamos dar uma ajuda indenizatória mensal para custear essa situação ou não vamos. Tudo isso deve ser pactuado. Porém, muitas empresas não fizeram, tá? A realidade foi essa, simplesmente colocou os empregados em home office. Alguns tiveram, até eu estou vendo aqui no chat, né? Se adaptar a sua casa, questão de internet, até porque às vezes a pessoa tinha um tipo de internet que era para as coisas corriqueiras. A partir do momento que ela precisou ficar conectada ali direto com a empresa e tal, ela precisou melhorar a sua internet, teve um aumento significativo, às vezes, na energia, teve que, às vezes, comprar algum instrumento, né? Até vi ali, professor de matemática, a mesa digitalizadora. Sim, a mesa de escrita. Inclusive, eu fui uma dessas, tive que comprar, porque eu dou cálculos trabalhistas. Tudo isso que foi agregado necessariamente para o empregado, ao meu ver, tá? Pode ser que tenham pessoas que não entendam, porque eu vou explicar. A gente não tem uma legislação que determine, tá? Mas considerando que o risco da atividade é do empregador, que todos os equipamentos precisam ser fornecidos pelo empregador, porque o salário que o empregado recebe é uma contraprestação pelo serviço prestado, tá? Então, partindo disso, ele não pode dispor de parte do seu salário para custear algo para a empresa. Então, por mais que nós não tenhamos uma lei que determine, olha, o empregado em home office tem que receber X em decorrência de utilizar os seus equipamentos, nós temos essas interpretações que nos levam ao resultado de que a empresa precisa fornecer. Se a empresa não fornece, o empregado tem o direito, sim, de postular. Só que o empregado tendo o direito de postular, cabe à empresa comprovar que houve uma negociação com o empregado. Se não houve a negociação, ela precisa efetuar o pagamento disso. Só que daí você precisa, no caso, estou dando o seu exemplo, comprovar quais foram os seus custos, tá? Pontuar custo a custo, não é só alegar. Então, olha, eu tinha uma internet de, sei lá, 1 giga, precisei aumentar para uma internet. Antes eu pagava R$50, eu comecei a pagar R$100. Então, dobrou o meu custo com a internet. Antes, a minha energia via X, agora vem Y. Vai ter que mostrar as contas anteriores, né? Isso, também. E, inclusive, precisei comprar um equipamento. Era realmente necessário? Era necessário, porque na empresa eu tinha, aqui em casa eu não tinha. Por exemplo, eu não tinha computador em casa. Eu precisei comprar. Eu precisava trabalhar, mas eu não tinha computador. Se eu não tivesse computador, eu não trabalhava. Eu seria mandada embora, por exemplo. Precisei comprar. Então, a empresa precisa te custear quanto a isso, sim, tá? Ótimo, obrigado, Alain.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Álvaro pergunta aqui no chat, professora Mayra, se você poderia falar um pouquinho melhor a questão do banco de horas nesse tempo de pandemia. Posso sim. Com a reforma trabalhista, a gente já passou a ter um negociado versus legislado, né? Que às vezes o sindicato pode negociar algo além da legislação. E também veio uma situação onde um banco de horas para ser compensado no prazo de 1 ano não precisa da presença nem do sindicato, pode ser entre empregado e empregador. Tá? Assim como foi modificado aquele fato de que todas as rescisões com mais de 1 ano de trabalho precisava ser homologado em sindicato, isso caiu, também não precisa. Então, várias modificaçõezinhas aconteceram. Então, em regra, pela CLT, banco de horas com compensação de até 1 ano, eu não preciso homologar, eu faço com um contrato por escrito, tá? Daí não é um contrato verbal, é um contrato expresso com o meu empregado, mas com a medida provisória, 2 do ano passado, desse ano, agora no período de pandemia, eu não preciso compensar em 1 ano. Essas horas trabalhadas agora na vigência das MPs 927, 936, 1045 e 1046, eu posso compensar em até 18 meses após o término do período de calamidade. Então, decretou o período de calamidade, conto 18 meses, e nesse período que pode ser compensada essas horas trabalhadas. Lembrando que no banco de horas, eu não falo de horas extras com adicional, tá? Eu compenso um dia pelo outro, então não existe adicional de horas extras. Ótimo, professora Mayra, obrigado. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta para a professora palestrante? Por enquanto não veio nenhuma pergunta, professora Mayra. O Rafael. Rafael, deixa eu verificar aqui se puderem me ajudar, que eu não vi. Deixa eu dar uma olhadinha. Se tiver no jeito, pode falar, Lucinéia, por favor. Ele pode fazer direto, ele está com a mão levantada. Ah, ok, não me apercebi. Por favor, Rafael. Saiu. Ele saiu? Deve ter conexão. Ou ele levantou para pedir licença. Tem algumas situações que estão sendo mencionadas aqui no chat, estou dando uma olhada, em relação que o empregador, ele tem um poder a mais do empregado, né? Isso é fato. Até às vezes as pessoas chegam para mim e falam: ah, Mayra, você é pró-empregado ou pró-empregador? Falo assim: eu não sou pró-empregado e eu não sou pró-empregador, eu sou pró a legislação, pró o direito, né? Aí falam assim: ah, mas a legislação trabalhista, ela facilita muito a vida do empregado e prejudica do empregador. Eu discordo. Por quê? Antes da reforma trabalhista, de fato, era um cenário. Pós-reforma trabalhista, as coisas se alteraram muito, inclusive na propositura de ações judiciais. Antigamente era assim: o empregado ingressava com uma ação judicial, podia não ter direito a nada. Ele não pagava. Então era assim: vou entrar, o que der é lucro. Era essa a ideia de muitos. Hoje não. Hoje em dia, o que eu não ganho, eu pago sucumbência de até 15% sobre aquele valor que eu não recebi. Então, as coisas ficaram muito mais ponderadas. Então, eu não vejo que a legislação trabalhista ela é pró-empregado e traz muito prejuízo para o empregador, não. Até porque o empregador que utiliza da legislação trabalhista, ele não tem problema nenhum com seus empregados. Porque a legislação ela é clara, ela só precisa ser exatamente respeitada. Ah, mas respeitar no Brasil a carga tributária mais alta? De forma alguma. Muitas pessoas pagam premiação. Um exemplo: quantos clientes eu tenho que chegavam às vezes no escritório: olha, eu pago essa folha de pagamento, mas por fora eu pago uma premiação. Para que pagar por fora? Se eu pago por fora, essa verba é vista como salário. Numa ação judicial, ela integra o salário do empregado, pago férias, 13º, FGTS, INSS. Se eu pagar dentro da folha de pagamento como premiação, eu pagar por fora. É só uma indenização. Então, é a forma de manusear a legislação trabalhista e o empregador, ele sim, ao meu ver, ele tem uma condição de poder para com o empregado, até porque o emprego é uma questão de subsistência nossa.
Porém, muitos não sabem. Eu posso, enquanto empregado, dar justa causa para o meu empregador. Eu não preciso pedir demissão daquele lugar, eu não preciso aceitar umas condições, às vezes, análogas, até o professor Glaucio mencionou, a escravidão, uma escravidão moderna, uma escravidão digital. Eu não preciso disso. O empregador não está cumprindo com a condição de contrato, por exemplo, não deposita o meu FGTS, não paga o meu salário em dia, não concede as minhas férias, quer que eu faça, às vezes, 4, 5 horas extras no dia, me trata com rigor excessivo, me humilha perante os outros empregados, faz eu ficar conectada sábado, domingo, preciso me submeter a isso, e eu preciso escolher aceitar essas condições ou pedir demissão? Não, porque eu sei que se eu pedir demissão, eu não vou receber o aviso, e muitas vezes vou ter que indenizar o meu empregador, não vou ter multa de 40% do FGTS, não vou sacar o meu seguro-desemprego. Mas eu não preciso pedir demissão, eu posso dar uma justa causa para o meu empregador. Então, a lei trabalhista, ela não é pró-empregado e ela não é pró-empregador. Ela é para quem sabe melhor interpretá-la. E as empresas que interpretam essa legislação e colocam ela em prática, ela reduz custo, ela reduz passivo trabalhista, ela reduz questões de horas extras. Eu costumo dizer assim, uma empresa que faz muitas horas extras, ela não está planejando. Por que que além de eu pagar a hora do meu empregado, eu vou pagar mais 50% para ele, ao passo que se eu contratar mais alguém, eu dou mais uma oportunidade de emprego e pago somente a hora? Ou seja, já reduzi minha folha em 50%. Então, o passivo trabalhista não é ônus para a empresa, não é despesa para a empresa. Ele precisa ser melhor interpretado e colocada a legislação trabalhista ali em prática. Quando a gente fala em direito tributário, nós temos a elisão e a evasão fiscal, né? No mesmo sentido, se eu aplicar, se eu interpretar e utilizar a legislação a meu favor, ela é altamente benéfica tanto para a empresa quanto para o empregado. Porque o empregado vai ter todos os direitos garantidos e o empregador vai cumprir com todas as normas e não vai ter nenhum prejuízo de uma ação trabalhista. Professora, mas é mais barato a empresa pagar a hora ou contratar um funcionário? Ao meu ver, contratar um funcionário. Porque, por exemplo, se eu pago uma hora extra de 50%, 60% ou até 100% quando dobra descanso semanal remunerado, eu vou pagar todos os reflexos em cima disso. Então, vamos pensar que eu tenho um funcionário que a hora dele é R$10. Se eu for pagar a hora extra dele é 15, aí eu pago férias, 13º, FGTS e INSS em cima disso, tá? Se eu contratar um outro funcionário para trabalhar no horário que seria essa hora extra, ao invés de eu pagar R$15 a hora, eu vou pagar 10. Então, reduz em 50%. E outra, eu não preciso contratar. É aí que tá. Eu tenho várias formas de contratação. Eu não tenho somente o contrato de trabalho mensal 44 horas semanais, 220 mês. Eu tenho o contrato intermitente, que é aquele freelance que vem só quando eu preciso. Pode vir só para fazer umas horas extras que eu preciso. Ele é o meu empregado, eu tenho vínculo de emprego com ele, mas eu vou pagar somente as horas que ele trabalhar. É igual um garçom, né? Eu tenho um contrato de trabalho intermitente, tenho um contrato eventual, que é um contrato só para aquele período, tenho um contrato determinado. Então, são formas de contratação. A legislação trabalhista traz inúmeras possibilidades para o empregador se resguardar. O empregador não precisa, por exemplo, a gente pega um restaurante, né? Ele contrata ali o garçom por 8 horas à noite. Ele paga o valor da hora superior ao que seria direito numa questão de registro intermitente, onde o empregado está todo resguardado, se sofrer um acidente de trabalho, está segurado no INSS. Mas não, ele paga a hora, às vezes, R$70, R$80 a hora, que é muito mais do que pagaria com salário, 13º, férias e FGTS, um 12º que já paga tudo junto, mas a forma de contratação é errônea, então ele atrai para si um ônus que não precisa. Isso acontece em muitas partes dentro de uma empresa. Por isso que eu falo, se analisar a legislação, se aplicar ela corretamente, o empregador só tem benefício com a legislação trabalhista, e o empregado também. Ou seja, uma questão de planejamento, né, professora? E pagando as horas extras, pode até exceder, né? Acabar excedendo. Pode dar até um dano existencial. O empregado alegar, olha, eu ficava à disposição da empresa ali, eu fazia hora extra, ficava em sobreaviso, eu ficava em prontidão, eu não tinha vida. Imagina.
E não Verdade. tem necessidade. É isso aí. O André Monteiro levantou a mão. Pois não, André, por favor. Pode dar a vez para o Rafael, que ele caiu na vez que ele foi falar. Ok, já voltamos a você então, André. Rafael, por favor, fique à vontade, meu amigo. Bom dia. Professora, obrigado pela palestra. Eu acho que o direito do trabalho assim, é meio pertinente a todos nós, ou como empregado ou como empregador futuramente. Eu tenho uma dúvida. Normalmente essa dúvida, infelizmente, o campus de Apucarana não tem cursos assim na área de saúde, mas eu queria saber assim como que fica em relação assim à contaminação do empregado durante o trabalho, por exemplo. Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem se contaminando durante o trabalho. Isso caberia doença do trabalho, acidente de trabalho, algum desse caso? Sim. Então, nós também não temos legislação para isso, nós temos entendimentos dos tribunais, tá? O que acontece? Quando a gente fala de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, é dever do empregado comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia e o trabalho que ele desenvolvia, né? Então, vamos supor, igual eu, não trabalho na área de saúde. Se eu venho a ser acometida do Covid, incumbe a mim comprovar que eu peguei no meu ambiente laboral. O que, de fato, não é muito fácil. Salvo, por exemplo, tem surtos em algumas empresas, os empregadores não resguardam o direito, daí é uma outra situação. Agora, na área de saúde, é presumido, porque, às vezes, o enfermeiro, o médico, ele está diretamente em contato. Então, presume-se que seja ali, ele não precisa comprovar. E nós temos uma legislação agora que indeniza tanto o empregado, né, da área de saúde, então médicos, enfermeiros, e quando a gente fala área de saúde, não fala, a legislação ela não traz somente a área de saúde, ela traz todas as atividades que estão diretamente ligadas ao Covid. Então, o motorista do carro da funerária, o coveiro, todas essas atividades que ficam ali diretamente ligadas. Então, tem direito a uma indenização para aquele que sofreu e ficou com alguma sequela, ou para os seus familiares, tá? Compreendendo cônjuge, daí filhos, e na inexistência de filhos, pai e mãe, para quem vier a óbito, tá? A legislação já está vigente, só que ainda nós não temos um sistema para requerer. Mas ela já existe, ela parte de R$50 mil e tem um acréscimo, salvo engano, de 10 mil por dependente. Mas tem sim. Então, áreas de saúde, que daí são as áreas públicas, agora as áreas privadas, daí entra no empregador, daí sim. Tá? Obrigado, Rafael, pela pergunta. André, por favor. Minha pergunta é bem breve. É sobre a ergonomia no trabalho, porque no home office acaba isso não tendo como você ter o controle disso, né? Na empresa você tem todo um preparo e tudo mais. Como que o direito vê isso, tanto no durante agora, né, e no pós, que caso permaneça aí o home office para a grande maioria aí, né? Não sei. É isso. Excelente pergunta. Então, vamos partir do princípio. O home office é o trabalho presencial desempenhado em casa, dever da empresa respeitar, então, o que está expresso lá no seu LTCAT, né? Quando a empresa faz todo o laudo técnico lá de segurança do trabalho, e o técnico de segurança determina, olha, esse empregado, ele precisa de um computador a tantos centímetros de altura, qual é a cadeira que ele precisa, a empresa precisa sair do ambiente físico e levar lá para a casa do empregado, sob pena de vir em uma doença ocupacional posterior, um problema na coluna, o LER, problema aqui, que é comum de quem fica sentado muito tempo e sem a ergonomia, né? Até mesmo a questão de ginástica laboral, muitas empresas estão fazendo mesmo que virtual, porque você faz no seu ambiente laboral, então é na sua cadeira, na sua mesa, é ali, né? Então, a empresa precisa, sim, cumprir com essas normativas mesmo você estando na sua casa, sob pena de assumir o risco de uma doença ocupacional. O que é um prejuízo muito grande para a empresa ter um empregado afastado por doença ocupacional ou acidente de trabalho.
né? Nós temos a estabilidade de 12 meses, nós temos o pagamento, porque daí se trata de uma forma diferente de suspensão de contrato de trabalho, nós pagamos FGTS, pagamos vale alimentação, continuamos com o empregado afastado, né? Uma forma de se prevenir, né? Legal. Pessoal, lembrando aqui que o link, né, no chat nós temos o link para registro de presenças, peço a gentileza de que todos cliquem lá e registrem a sua presença, tá? Professora Mayra, seria um prazer ouvi-la até o final da manhã, mas sei que todos têm compromisso, né? Então, se alguém quiser fazer uma última pergunta, esse é o momento, pessoal, senão a gente vai ter que encerrar em função já do adiantado da hora. Tá tudo bem? Ok. Então, professora Mayra, muito obrigado, né, por ter vindo aqui na nossa universidade falar com os nossos alunos, egressos e também a comunidade externa. Então, foi um prazer estar com você nesse momento. Devolvo a palavra agora para a professora Lucinéia ou para a professora Ana, que é a coordenadora do evento, e também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com todos. Um ótimo dia. Professora Mayra, até amanhã à noite. Parabéns, professora Mayra, foi excelente a palestra. Parabéns ao professor Glaucio, que conduziu muito bem também. A todos os nossos professores que estão aqui conosco, ajudando, aos nossos alunos que estão participando ativamente aqui, com câmera aberta. Isso é muito bom, isso faz a diferença, né? Então, um bom dia a todos. E amanhã, quem quiser repeteco, né? Amanhã à noite tem novamente, tá bom? Um abraço a todos vocês. Muito obrigada. Agradeço muito o convite novamente. É um tempo curto, a gente não consegue tirar a dúvida de todos, mas se vocês quiserem me mandar, me enviem no meu direct no Instagram, eu sempre respondo as pessoas, posto os vídeos diariamente sobre o direito do trabalho, então podem me mandar lá que eu respondo. E amanhã à noite estamos aí novamente falando sobre o direito do trabalho. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada, Mayra. Obrigada, professor.